Salve! E aí, vai começar mais um papo com o Rasta. Hoje eu quero falar sobre o propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E se tu quer saber o que eu acho disso, fica até o final desse vídeo. Propósito de Deus na nossa vida. Então eu tenho uma opinião sobre isso. E ao longo da minha vida, várias pessoas vieram falar para mim, né, que Deus tem um propósito na minha vida, principalmente na minha juventude. Apareceu muito isso, né? Me falaram muito isso para mim, que Deus tinha um propósito na minha vida, né? E eu demorei para entender qual era esse propósito. E até o final desse vídeo eu vou te falar o que eu acho, qual o propósito de Deus na nossa vida, assim. E eu acho que as pessoas, quando elas falam isso pra ti, que Deus tem um propósito de vida pra ti, na tua vida, né? Eu acho que elas não estão se referindo à tua vida. Acho que é o propósito de vida delas. Cada um tem, eu acho, um propósito de vida. Nem todo mundo tem o mesmo propósito de vida na Terra, né? Mas eu acho que Deus tem um propósito universal para todo ser humano. Às vezes a gente acha que o nosso propósito de vida pode estar relacionado a fazer alguma coisa para Deus, assim, sabe? Como uma forma de servir a Deus. Um propósito que eu acho para mim, para todo ser humano, me apareceu de uns anos para cá, assim. Eu não entendia muito isso antes de mim mesmo, assim, sabe? Então, pude compreender qual é o real propósito de Deus na minha vida de um tempo para cá. Mas eu sempre acreditei que lá, quando eu era mais jovem, né, quando eu tinha menos idade, lá na minha adolescência, que eu era cristão, achava que o meu propósito que Deus tinha na minha vida era que me falavam para mim, né? Nunca eu descobri isso de mim, só me falavam, eram experiências de outras pessoas, sabe? E falavam para mim, tu tem um grande propósito de músico, de ser músico, eu sou músico, toco alguns instrumentos. E outras pessoas falavam, Deus tem um propósito na tua vida de tu ser um grande pregador da palavra de Deus. Deus tem um propósito na tua vida de tu ser um missionário. Mas isso era o que, tipo, a igreja queria, né, que eu fizesse, né? Tipo, não era uma coisa que, eles falaram assim pra mim, por exemplo, assim, o que tu acha que é teu propósito de vida? O que tu quer fazer da tua vida? Decide o que tu quer fazer e vem trabalhar com a igreja. Nunca ninguém me falou isso aí, tipo, falaram que me davam caminhos pra me seguir, né? Tipo isso, né? Então, eu não entendia muito bem essa questão de ter um propósito de vida, assim, qual era o propósito de vida que Deus tinha na minha vida, né? E fiz isso que eles falaram, né? Tipo, aprendi muito instrumento, né? Aprendi a tocar muito instrumento na igreja, sou grato à caminhada cristã que eu tive quando eu era mais novo, justamente por isso. Aprendi a tocar muitos instrumentos na igreja, aprendi a me comunicar, apesar de ter muita vergonha, e de falar sobre as coisas de Deus na época, né? Tinha muita vergonha disso, não conseguia me expressar assim, então tive que aprender, né, para poder pregar a palavra de Deus, né? Naquela época, como estava sendo ensinado. Então, tipo, eu estava entendendo o que a igreja queria comigo, assim, né? E queria que eu exercesse uma função dentro daquela oportunidade que eles estavam me dando, assim, né? Mas passou-se o tempo, eu adquiri conhecimento, a gente, te digo, por experiência própria, a gente vai envelhecendo e a gente vai adquirindo conhecimento conforme o tempo vai passando, né? Então, aprendi muito sobre a vida e dentro desses aprendizados eu pude aprender o real. Também não estou dizendo, porque é uma experiência minha, mas eu acredito que tem muita lógica, o real propósito de Deus na nossa vida, né? Eu acho, por experiências minhas, tá? Por coisas baseadas nas minhas experiências e por uma lógica, assim, de criação, né, do ser humano. Por que Deus nos colocaria nessa terra?
Por exemplo, por que que Deus nos daria uma morada aqui na Terra, faria nós estar aqui para cumprir, por exemplo, um trabalho? Tu entende? O trabalho ele veio com o tempo, né? Tipo, a gente aprendeu que o trabalho começou lá com, por exemplo, as pessoas plantavam para poder colher e consumir o que plantavam e o que elas não tinham trocavam, né? E depois veio a parada de trabalhar por troca de energia, de dinheiro e assim foi, né? Foi se construindo ao longo dos anos tudo isso, né? Mas eu acho que Deus, Criador, o universo, ele não quer que nós façamos algo para ele, sabe? Porque não tem nem lógica. Um ser supremo, digamos que existimos, tá? Suponhamos que existe um ser supremo que está sentado num trono, está na sua casa lá no céu, lá, nos crie para ver nós passando trabalho, trabalhando, muitas vezes num trabalho que exige muita força física e desgaste físico, né? Então nem sempre o trabalho ele é suave, né? Tem muitos trabalhos aí, tu deve se identificar, já trabalhou com alguma coisa pesada, ou ainda trabalha, né? Serviço muito braçal. E eu acho que o propósito de Deus na nossa vida, real, tá? Presta atenção agora que eu vou te falar. O real propósito de Deus na vida do ser humano, para mim, Rafael, é ser feliz e próspero. Deus não tem outra intenção, eu acho. Não é de achar de não ter certeza, porque eu tenho certeza nisso que eu estou falando. É no achar de, na minha opinião, que Deus só quer duas coisas de ti. Duas. Que tu seja feliz e próspero. Feliz e próspero. Tu acha que Deus ia querer que tu ficasse se desgastando fisicamente, emocionalmente? Tu acha que Deus realmente ia querer isso de ti? Te botar na terra para sofrer, alguma coisa parecida com isso? Tem lógica, né? Então, eu acho que Deus nos criou para ser feliz e próspero. Ser feliz na criação dele, né? Eu também acredito que nós, seres humanos, somos uma experiência de Deus. Deus, o Criador, experimentando a sua própria criação. Eu tenho lido muito sobre isso. Eu estou lendo um livro que é Conversando com Deus, o nome do livro. E fala muito sobre isso, do propósito de Deus e que Deus não tem lógica. Pensa bem, pensa comigo. Não tem muita lógica. Deus te botar na terra para te ver. Ó, vamos ver o caminho que ele vai seguir agora aqui, ó. Ah, se ele seguir nisso aqui, não vou dar a felicidade e a prosperidade para ele. Tu tem o livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio que tu tem na terra, que Deus te deu, se não for para seguir o que tu quer seguir e ser feliz nisso? Ó, pensa bem, ó. Se Deus botasse tu assim, ó, vou botar o Rafael aqui, o Rasta aqui nesse caminho para ele sofrer e aprender. Deus não quer te ver sofrer, cara. Deus não quer te ver sofrer. Deus quer te ver feliz e próspero, sem sofrimento. Todo sofrimento, mágoa, angústia, tristeza, rancor, tudo é tu que cria. Não tem uma parada que Deus te coloca lá dentro pra te... Ah, não, olha isso aqui pra te melhorar. Entendeu? Tudo é tu que tá criando essa situação para tu mesmo se experienciar dentro disso e criar tuas próprias conclusões, vamos se dizer assim. Então, eu tive as minhas, sabe, com a experiência que eu tive. Então, o que eu quero trazer para ti nesse vídeo aqui é para ti ficar esperto que Deus só quer duas coisas de ti: felicidade e prosperidade. Vai em busca disso, em busca da tua felicidade e da tua prosperidade. Não importa onde, o que tu faz, como tu é feliz, qual o tipo de trabalho que tu tem, isso não importa. Não importa nem um pouco. Pode ter certeza disso que eu estou te falando, não importa nem um pouco para Deus. Deus não está preocupado. Ai, será que o Rafael ele tá tendo boas atitudes? Será que o Rafael tá bebendo? Será que o Rafael ele tá usando drogas? Isso é preocupação com o teu corpo. Meu irmão, minha irmã, olha só, presta atenção. Outra coisa que eu vou te dizer. Ó, tu vai lá
enche a tua barriguinha de comidinha no excesso, por exemplo, tá? Come muito. Tem algum problema relacionado a comer muito, ansiedade, isso também é coisa que tu tem que trabalhar e não é isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas daí tu começa a ter problemas de saúde, tá? Tu acha que Deus tá fazendo isso contigo? Fez tu comer mais pra te ter problema de saúde, pra te perceber que tu não tem que comer tanto? Não, isso aí já é uma coisa que é natural, é a resposta do teu corpo físico, entendeu? Não tem por que sofrer por causa disso. Então, mas se tu é feliz dentro disso, segue a tua vida, segue teu baile e bora viver a vida, porque a vida é justamente isso, procuras de autoconhecimento, e saber o que é melhor pra ti. O que é melhor pra mim não pode ser melhor pra ti, de repente. Ou pode, entendeu? Isso é relativo. Então eu quero deixar essa mensagem pra ti hoje. Não fique se chicoteando, sabe? Ai, que Deus, que Deus tá... Eu tô nessa provação, Deus tá me provando. Deus não tá te provando nada, tá? Em primeiro lugar, Deus não precisa te provar nada porque Ele te conhece. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe o que tu quer, Ele sabe o que tu não quer, Ele sabe o que tu precisa e o que tu não precisa. Então não cai nessa coisinha de, Deus tá me provando. Não, é tu mesmo te botando na prova, tá? É tu mesmo buscando o que tu tá passando hoje. Então, busque duas coisas na tua vida em primeiro lugar. Primeiro, felicidade e prosperidade. Falou? Esse papo que o Rasta quer deixar pra ti. Esse é o papo com Rasta. Seja feliz e próspero, acima de tudo. O resto, tudo que vem, é busca tua, entendeu? Esse foi mais um Papo com Rasta. Se tu gostou desse vídeo, curtiu, deixa o teu like. Não deixa de deixar o teu like, vai me ajudar muito. E gratidão por estar até aqui escutando esse papo louco com Rasta. Mas são experiências minhas que eu queria trazer para ti. Muito obrigado pelo teu tempo e gratidão. Até o próximo vídeo. Forte abraço do Rasta. God bless.